vamos conversar sobre um dos componentes importantes para a gente ter uma boa higiene do sono. Quando a gente fala sobre o comportamento de dormir, provavelmente isso já deve ter acontecido com você em algum momento da sua vida, se não acontece hoje ainda. De repente você tem mais ou menos um horário que seu organismo ele já está programado. A partir de um determinado horário você começa a sentir sono, numa determinada hora você já quer estar dormindo. Também tem de manhã, às vezes você coloca, por exemplo, o despertador para tocar 6 horas da manhã. Quando dá 5h55, 5h59, você acorda, né? Então você acaba acordando mais ou menos sempre no mesmo horário, muitas vezes indo dormir sempre no mesmo horário. Isso acontece quando a gente tem uma rotina de sono mais ou menos estável. O nosso organismo, ele vai se adaptando e se organizando de acordo com essa rotina. Ele é muito esperto e ele vai funcionando de acordo com ela. Quando a gente não tem uma rotina de sono estável ou quando ela está desorganizada, em função de repente de eu estar indo dormir no horário muito mais tarde do que eu deveria, em função do horário que eu acordo, e eu acabo com isso não tendo aquela quantidade mínima de horas de dormir necessárias, isso acaba sendo prejudicial para a criança, acaba sendo prejudicial, na verdade, para qualquer pessoa, não é mesmo? Então, ter uma rotina de sono mais ou menos estável, quanto mais melhor, né? Eu sei que de acordo com a família, de acordo com a situação, em função do tipo de trabalho, às vezes, dos pais, isso pode ser mais complicado. E aí, às vezes, a gente até tem que se perguntar qual é a melhor estratégia e melhor forma da gente estar adotando. Às vezes o pai pode ter uma rotina de sono um pouco mais tarde, por exemplo, mas a criança ainda assim ir para a cama um pouco mais cedo. Às vezes eu tenho que me perguntar, será que vale a pena? Vamos ver o exemplo do Pedro? O Pedro tem um pai cuja rotina de sono é uma rotina em que ele vai dormir muito mais tarde, de acordo com o trabalho dele. Então, muitas vezes, o Pedro, ele fica esperando o pai dele chegar em casa e às vezes, das 9 horas da noite, ele tá lá animado, esperando para ver se o pai chega. Quando o pai chega em casa, o Pedro quer brincar com o pai e o pai quer brincar com ele. Eles querem passar tempo juntos, eles querem ter um tempo de recreação, um tempo de diversão. Com isso, Pedro acaba indo dormir por volta de meia-noite, meia-noite e meia, às vezes 1 hora da manhã. A família do Pedro tem tido muitas queixas no colégio de que ele está sempre mal-humorado, de que ele não se concentra nas atividades, sempre bocejando, não parece prestar atenção na aula. E aí eles começaram a se preocupar. Nossa, então ele tem que dormir mais cedo. Só que dormir mais cedo, na realidade desta família, pode significar que o Pedro não tem horário durante a semana para encontrar com o pai. Neste sentido, uma pergunta que a família deve se fazer, e aí a gente volta para o nosso segundo módulo, quando a gente fala dos nossos valores, quando a gente fala de quais são nossas prioridades. A pergunta é, será que vale a pena o Pedro ir dormir mais cedo e com isso ele não ter esse momento com o pai? Ou será que pode ser mais interessante a gente repensar o horário de estudo do Pedro para um horário, por exemplo, pelo turno da tarde, onde ele possa acordar realmente um pouco mais tarde e de repente dormir um pouquinho mais tarde, né? E ter esse momento com o pai. Como eu disse no início de tudo para vocês, a ideia é que vocês criem o próprio manual de vocês, né? A gente não está aqui estimulando que a criança vá dormir muito fora do horário desregularizado, mas a gente sabe que cada situação é única. E a gente muitas vezes na vida vai ter que pensar qual é a minha prioridade, quais são meus valores, o que importa para minha família hoje, o que para minha família é realmente relevante hoje. Então não, é relevante esse momento com o pai, eu posso fazer de que o Pedro vai dormir um pouquinho mais tarde, mas eles tenham esse momento juntos, que de repente para aquela família é a única opção, eles tenham isso. E de repente mudar o horário do colégio pode ser algo que não iria afetar tanto ele, dentro da realidade, dentro daquelas escolhas. Eu trouxe esse exemplo para vocês, por quê? Porque cada uma das estratégias que a gente vai colocar aqui para vocês, é importante que vocês façam essa dinâmica de se perguntar dentro da família de vocês como ela pode ser usada. Tá? Mas, por exemplo, neste mesmo caso do Pedro, ainda assim eu posso estabelecer uma rotina. Eu posso colocar um limite, eu posso colocar, por exemplo, então vamos combinar, 11h30 vai ser o limite, e aí vocês vão ficar esse tempo juntos, e aí de manhã, como você mudou de horário na escola, você pode dormir até um pouquinho mais tarde, mas qual é o horário para acordar?
Vamos combinar? Olha, de acordo com essa faixa etária, teria que ser mais ou menos tanto que ele precisaria dormir. Então, ele precisa estar acordando mais ou menos neste horário. Você vê que mesmo quando a gente pode ter flexibilização, não significa que a gente vai deixar que as coisas sejam prejudiciais para a criança, tá? Isso é importante. Então, a gente pode estabelecer uma regularização dentro daquilo. Isso é uma coisa que a família de vocês vai ter que ver e analisar como é que pode fazer. Mas essa rotina vai ajudar sim para que o organismo da criança se organize mais ou menos o horário que ela dorme, mais ou menos o horário que ela acorda. E o horário ideal para ir dormir e o horário ideal para acordar vai depender de muitas questões, e como essa que eu falei da família de vocês, mas essa não sendo uma realidade de vocês tendo mais ou menos o horário organizado, como a maioria das famílias, veja qual é a idade da sua criança, qual é a idade, o tempo que ela deveria dormir, que horas ela precisa acordar para as atividades da manhã, e a partir dessa conta de, ele tem tantos anos, deveria dormir 10 horas, ele acorda por volta das 6, faça a conta, que horas ele deve estar indo dormir, né? Então essa é uma forma que vocês podem estar fazendo no dia a dia de vocês, tá bom? Mas rotina de sono, ela envolve um pouco mais do que o horário só de dormir e o horário de acordar. Rotina de sono envolve quais são os comportamentos, quais são as coisas que eu faço uma hora mais ou menos antes do horário de eu ir para a cama. E isso que a gente fala de rotina de sono adequada para uma boa higiene de sono é neste sentido também, né? Então vamos pensar. Antes de dormir, uma hora antes de dormir, o que a sua criança faz? Ah, Mari, ele fica brincando no pula-pula, ou então ele fica na televisão, ele joga videogame, ele toma um cafezinho com leite e pão, Quando a gente vai analisando isso, a gente pode ter vários elementos aí que prejudicam a rotina do sono da criança. O ideal é que antes de dormir, eu desenvolva uma rotina que me leve a relaxar, que me leve a ficar calmo, ficar tranquilo, que o organismo, ele vá realmente, sabe, desconectando gradativamente, que ele vá relaxando. Então, os comportamentos que a criança faz uma hora antes de dormir vai influenciar em todo o sono dela durante a noite inteira. E se eu tenho uma rotina de sempre fazer mais ou menos o mesmo comportamento, eu tenho uma rotina de uma sequência de comportamentos que eu faço todo dia a mesma coisa, isso ajuda muito o organismo a compreender que está na hora de dormir. Às vezes, por exemplo, você pode ter a rotina de que a criança está brincando, está animada e tal. Olha, agora a gente tem que se preparar para a hora de dormir. Aí a criança vai tomar um banho, relaxa, coloca um pijama bem confortável, escova os dentes, aí de repente ela pode ir para a cama, vocês selecionam um livro, vocês leem um livro junto, dá um beijo de boa noite, desliga as luzes, de acordo com o que for o ideal para a criança, mas o ideal é que as luzes diminuam, a gente vai falar mais disso, e sai, a criança vai dormir. Mas se você faz isso todos os dias, o mesmo ritual, a mesma sequência, isso vai ajudar que na primeira etapa da cadeia, quando você vai, a criança toma um banho, ela já vai começar a relaxar. Nosso organismo é muito esperto. E ele já vai entender que está iniciando o comportamento de sono, que ele vai entender que já está indo para a hora de dormir. Você pode, por exemplo, ter um elo a mais aí antes dessa cadeia. Então, pode ser uma brincadeira, alguma coisa? Pode, mas o ideal é que seja uma brincadeira mais tranquila. Então, de repente, vai fazer uma brincadeira de pintura, vai montar um quebra-cabeça, vai fazer algo mais tranquilo. As etapas, quais vão ser as etapas, vai depender de cada família. Você vai ter que olhar para a sua família, para as coisas que a sua criança gosta, para a sua realidade e formar essa etapa, né? Então, para algumas famílias, pode ser que a rotina do banho à noite não faça sentido. Para algumas famílias, pode ser que a rotina de ler à noite não faça sentido. Isso é um exemplo. Você vai ter que ver, de acordo com a sua família, qual rotina de sono vai ajudar a sua criança a dormir. Mas, como eu falei, o importante é que essa rotina seja relaxante. Que ela seja uma rotina que ela vá desligando os botãozinhos, a criança vai se relaxando e vai se preparando para dormir. E existem, como a gente vai ver nas próximas aulas, várias coisas que às vezes a gente faz e que podem interferir neste comportamento de dormir. Existe às vezes uma rotina que a gente tem que não é uma rotina saudável, que não é uma rotina adequada para a criança indo dormir.
tá bom? Uma pergunta muito comum. Mari, e se a criança, por exemplo, acorda durante a noite, né? Então, a criança acordou durante a noite, você pode ir lá verificar, tá tudo bem, verificar se ela precisa de alguma coisa. Cada caso é diferente, mas se a criança, por exemplo, tem acordado com muita frequência durante a noite e ela tem dificuldade para dormir de novo, alguns casos ajuda você voltar um pouquinho à rotina. Então, você voltar 1 ou 2 passos na rotina pode ajudar. Às vezes também ajuda sair um pouco do ambiente do quarto e depois voltar para o ambiente do quarto. Então, se a criança está acordada já, sabe aquela coisa de ficar rolando na cama? De um lado para o outro, pensando, meu Deus, eu só tenho mais 2 horas de sono, meu Deus, agora é só 1h50, meu Deus, agora é 1h40. Pois é, isso não costuma ajudar. Então, às vezes pode ser mais interessante sair um pouco desse ambiente da cama, para ele não ficar relacionado como um local onde eu fico bolando, e recomeçar a minha rotina de sono pode ajudar com que a criança venha a dormir de novo. Então essa é uma estratégia que para algumas famílias pode ajudar muito, fazer um recomeço. Isso no caso da criança está tendo problemas de acordar, né? E de repente durante a noite demora muito tempo para voltar a dormir, ela perder o sono, digamos assim, tá bom? O que é diferente de um caso, de repente, da criança que acorda, porque ela vai querer bater papo, recomeçar, sabe? Aí, nesse caso, é importante que esse recomeçar não seja um recomeçar, por exemplo, que vai envolver várias brincadeiras, né? Então vamos brincar agora, no meio da noite. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo não é atrapalhar o comportamento de sono. Às vezes é dar uma reconectada nos componentes próximos a ela ir dormir para fazer o organismo entender, ok, hora de ir para a cama, hora de dormir. Então você pode avaliar se essa é uma estratégia que vai se adequar e vai ajudar a família de vocês. Ainda sobre essa questão da rotina de sono, uma coisa que acontece muito, especialmente no Brasil, é que o quarto, ele acaba muitas vezes sendo um lugar de múltiplas coisas que você faz. Então é o lugar que a criança brinca, às vezes é o lugar que a criança estuda, às vezes é o lugar que a criança até dorme, né? Então existe muitas coisas que você faz nesse ambiente. Quando isso acontece, esse ambiente ele vai se tornando um pouco confuso muitas vezes. Então, por exemplo, a cozinha é um lugar que a gente vai fazer a comida. A gente não vai para a cozinha para dormir. Não faz nem sentido, a gente não vai para a cozinha para dormir, né? Então é um local que ele tem comportamentos muito específicos. A gente já sabe o que é esperado da gente ali. Quando a gente faz múltiplas coisas no quarto, muitas vezes o quarto se torna difícil para a pessoa, para o organismo entender, aqui é o local que eu durmo. Se eu brinco na cama, se eu estudo na cama, se eu pulo na cama, se eu faço tudo nela, isso às vezes dificulta que eu reconheça que aquele é o local para dormir. Uma estratégia que ajuda muito nesse sentido é estabelecer, às vezes, o quarto como local para dormir e esses outros comportamentos eu faço em outros ambientes. Mas se isso não é possível, eu sei que na nossa cultura em geral não é, tenta estabelecer como se fossem partes. Então, a cama ser um local que não pode, a cama é local para dormir. Mas dentro do quarto você pode ter uma área que é de estudo e uma área que é uma área de brincadeira. Então você pode dividir espaços dentro do quarto, onde uma área é para estudo, uma área é para brincadeira, uma área é para dormir. E ajudar a criança a respeitar essas áreas, a seguir essas áreas. Isso ajuda muito, porque aí a cama, ela vai se tornar aquele local que quando a criança coloca a cabecinha, que ela deita, ela já vai começar a relaxar, já vai começar a sentir sono, porque é só isso que ela faz nesse ambiente, é só isso que ela faz nesse local. Então ajuda o organismo a compreender que lá é o local para dormir. Então uma estratégia que vocês podem estar usando de organizar o quarto da criança dessa forma e ter a cama como este ambiente, que é um ambiente para dormir. Mas a gente vai falar também nas próximas aulas de várias outras estratégias. Um beijo!